Oi, bom dia! O Paraíba Comunidade está começando. É uma honra contar com você nessa manhã, viu? Na edição de hoje do Paraíba Comunidade, vamos saber quais as alternativas para empreender em casa durante a pandemia. Você tem percebido que está difícil dar conta das despesas? O dinheiro não vem ou o que tem não está dando para quase nada? Bem, a gente tem alternativas agora para a área de vendas e que não só pode trazer retorno financeiro, mas é uma boa saída para ocupar a mente nesses dias difíceis de pandemia. Nós vamos mostrar uma receita que rende um bom lucro, hein? O custo médio é de R$ 3,50 e você pode vender por no mínimo R$ 10. Eu estou falando da receita de cuca, que é versátil e pode ter vários recheios. Se você não tiver um certo dom para a cozinha, tem opções de artesanato também. Você pode fazer caderninhos com costura. Tem dica de especialista hoje, hein? Ele vai falar sobre os perfis de quem tem potencial para empreender e principalmente como se diferenciar da concorrência nesse momento de pandemia. O Paraíba Comunidade começa agora. E nós vamos começar aprendendo a fazer uma cuca. É uma receita tipicamente gaúcha que tem feito sucesso em outras regiões do país. E o detalhe é que você vai gastar no máximo R$ 3,50 e consegue vender por R$ 10. Uma boa pedida para quem tem facilidade na cozinha, né? Então, simbora aprender a fazer essa delícia. Muita gente acabou perdendo o emprego ou até tendo o salário reduzido por causa da pandemia. E aí, em meio a essa dificuldade financeira, o pessoal acabou buscando algumas formas aí para complementar a renda. Uma dessas formas foi através da comercialização de comida. E essa é uma das formas mais procuradas. Vitor, por que essa acaba sendo uma saída aí para quem quer complementar a renda? Como todo mundo praticamente em casa tem um fogão, a gente tem alguns utensílios de cozinha que podemos utilizar para esse preparo de algumas receitas, então acaba sendo fácil, até porque a gente tem uma infinidade de possibilidades pesquisando na internet, e aí a partir do momento que a gente conhece essas receitas, a gente consegue calcular esses custos, a gente vê que é viável sim comercializar, porque o custo acaba sendo muito barato em si, né? Então a gente vai ver aqui nessas receitas de hoje que o máximo que a gente conseguiu aqui de valores de custo foi R$ 3,50, então a gente vai ver que com esse valor de custo a gente consegue vender a uns R$ 10, até R$ 15 pelo tamanho que a gente pode observar dessa receita. Então, pela praticidade em si e as pessoas em casa poder fazer esse serviço é importante para que elas possam comercializar e ter a sua renda aumentada. E Vitor, ele é professor de gastronomia. Falando em praticidade, hoje ele vai ensinar uma receita para a gente muito prática e que dá para ser comercializada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a cuca. E Vitor, essa aqui ela é uma receita que é de origem alemã, não é isso? Exato. Então ela é muito comum aqui na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, nos cafés coloniais, nas padarias, nas casas. Elas são muito feitas porque ela tem uma aparência de bolo, mas na verdade ela é um pão. Então ela é um pão recheado, que nesse caso a que você está segurando é recheio de uva. A gente também tem uma possibilidade de recheio de goiabada e também temos uma possibilidade de feito com bananas, mas aí esse recheio ele pode ser variado de várias formas, com geleias, com frutas da região. Um dos segredos, assim, uma das formas da gente não errar essa receita é sempre misturar primeiro os secos e aos poucos a gente vai adicionando os ingredientes líquidos, tá? Então, primeiro ingrediente é a farinha de trigo. Tá? Então eu gosto muito de peneirar a farinha porque ela às vezes tem uns gruminhos e facilita também um pouco essa oxigenação da massa, né? Da própria farinha, que vai facilitar também a absorção dos outros ingredientes. Então a gente vem aqui com a farinha, vai peneirando aos pouquinhos. E nós vamos colocar aqui 150 gramas de açúcar, tá? Açúcar cristal, pode ser açúcar refinado também. Eu estou usando açúcar cristal, tá bom? Então aqui a gente vai adicionar agora o fermento, tá? Aqui tem, para 600 gramas, eu estou usando 6 gramas de fermento. No caso, eu pego um pouquinho a mais daquele sachêzinho de fermento. Sim. E adiciono aqui nessa mistura seca, a princípio. Tá? E por último eu coloco o sal, tá certo? Aqui tem uma colherzinha de chá de sal, tá? E agora eu vou misturar.
E agora já posso ir para a minha batedeira e adicionar os líquidos. Eu tenho aqui 240 ml de leite. Agora eu vou entrar com... Eu venho com os ovos, tá? Então, sempre importante quando for utilizar os ovos, quebrar ele à parte, porque às vezes acontece que tem um ovo estragado, né? Então a gente quebra à parte e adiciona. Essa quantidade de ingredientes aí que você colocou vai render mais ou menos quantas cucas? Ela vai me render 3 cucas, tá certo? Então a gente vai medir aqui as quantidades, né, que eu já passei, mas a gente vai deixar disponível depois as quantidades. E aqui, depois que ela estiver pronta, ela vai me render 3 cucas no tamanho que vai girar em torno de 400, 500 gramas, tá? Então vem aqui com a manteiga. Qual a quantidade de manteiga certa? Aqui eu tenho 50 gramas de manteiga. Que seriam quantas colheres? São duas colheres de sopa. Olha, a gente consegue observar que ela tá uma massa bem mais homogênea, tá certo? Ela tá a gente consegue ver que ela tá bem trabalhada, né? Eu vou passar um pouquinho de manteiga na minha mão, tá? Que essa manteiga seria para não grudar, né, na sua Não mão? grudar. Eu vou dar só uma pequena trabalhada aqui na massa, puxando de baixo para cima. Pode ver que é uma massa bem fácil de trabalhar, ela fica bem... E é uma massa que pode observar que ela está bem lisa, então esse seria o ponto para que eu deixe ela descansando agora por meia hora e a partir desse momento a gente pode modelar a massa para poder colocar o recheio. Ó, depois da massa descansada, nós vamos ver no próximo bloco como é feito o recheio da cuca e como ela fica depois do forno. E ainda no próximo bloco, um especialista vai falar sobre os perfis de empreendedores. Quem sabe você se descobre nesse período de isolamento em casa, hein? Eu volto num instante só, não saia daí.